Queridos irmãos, nosso devocional nesta manhã, no segundo dia de isolamento social por conta do vírus, que assola o nosso país, nós queremos refletir no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Interessante isso, porque essa informação que o evangelista nos dá, de que Jesus ensinava como quem é autoridade, porque era muito comum que quando um mestre ensinava ou ensinasse, ele ancorasse todo o seu ensino citando outros mestres, citando outros pensadores, citando outros teóricos. E Jesus não fazia isso. Jesus ensinava dele mesmo, com a autoridade dele mesmo. Interessante isso. Mas este não é o assunto que nos traz aqui nesse instante. Queremos trabalhar nessa manhã, ou nesse tempo, algumas qualidades que nós podemos encontrar nesse texto. Um texto bem claro, bem simples, bem sucinto, que mostra pelo menos 3 verdades. A primeira verdade é que toda a orientação, todo o ensino, toda a admoestação, toda a exortação que sirva para o bem, ela precisa ser seguida. Ela precisa ser colocada na prática. É o que Jesus ensina, quando ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, nesse tempo de necessidade de estarmos em casa, de orientarmos os nossos hábitos de outra forma, todas essas orientações que nos são repassadas para o bem da nossa saúde, daqueles que estão conosco, servem para a nossa proteção e servem para o nosso bem. E por isso, precisará ser seguida. Jesus fala em relação aos seus ensinos, aquilo que ele pregava, aquilo que ele mostrava, não só para os seus discípulos, mas para a comunidade na qual ele estava inserido. Isso também nos serve. Quando nós temos boas orientações, quando nós temos boas informações, quando nós temos excelentes ações que nos levam a pensar de outra forma e a melhorar nesse pensamento, isso precisa ser colocado em prática. Essa é a primeira grande informação que eu retiro desse texto que nós lemos de Mateus capítulo 7. Mas há uma segunda
verdade que me chamou a atenção, que também está presente no texto. E é a seguinte, prudência nunca é algo prejudicial a mim ou a você. Prudência sempre faz bem. Há um outro texto bíblico que diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e moderação. Então, prudência sempre faz bem em todas as situações. Inclusive, no Velho Testamento também nós encontramos um texto que diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Por quê? Porque prudência sempre é bom. E de onde eu tiro essa ideia é do homem prudente que construiu bem a sua casa. O prudente construiu bem e o imprudente construiu mal. O prudente construiu na rocha, o imprudente construiu na areia. Então o prudente sempre toma as melhores decisões porque está fundamentado naquilo que lhe é útil, naquilo que lhe é bom, naquilo que lhe faz bem. E a gente precisa vivenciar essa prática também como prudentes, de tomarmos as decisões corretas, de não agirmos por emoção, mas agirmos, sobretudo, por uma fé que nos leva a uma razão, a um raciocínio. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, prudência sempre é bom. Estar em casa, estar com os nossos, mudar os nossos hábitos cotidianos, tudo isso nos faz muito bem. Tudo isso nos assegura uma possibilidade maior, não é, de tratamento, de cura e de vitória. E em terceiro lugar, eu entendo que o texto nos chama a atenção de que o prudente, na maneira de agir, de tomar decisões, de fazer, ele lança luz sobre o fundamento das suas ações. O texto diz que quando ele construiu a sua casa, no verso de número 25, diz que aquela casa não caiu porque ela tinha alicerce na rocha. Ela estava segura. E isso, claro, foi uma história, uma parábola que Jesus está contando, mas imaginemos que alguém esteja vendo esses dois indivíduos construindo casas, um num lugar mais rochoso, o outro num lugar mais arenoso, e vem todas as adversidades sobre aquelas duas construções, uma cai e a outra não. Então aquela que cai, se era sabedor que ela cairia daquela forma, por conta da maneira como foi construída, mas aquela que não cai, ela tem respaldo maior, ela chama mais atenção, ela traz luz e ela ensina que uma boa construção precisará de um bom fundamento. Então o prudente, ele traz luz, traz luzes, né? Digamos assim, sob a forma de como ele tomou aquela ação, de como ele construiu aquela casa. E isso tudo nos faz muito bem. A casa não caiu. A casa permaneceu em pé. Que Deus em Cristo nos ajude com essas três verdades a vivermos estes momentos que estamos passando com alegria, com segurança, com prudência. Vamos orar? Oremos pelos médicos que estão na frente do combate a este vírus. Oremos pelos nossos
entes queridos, os nossos amigos que estão adoentados. Oremos pela nação brasileira, para que nós consigamos suportar este momento e saiamos daqui com grandes lições tomadas para as nossas vidas. Feche seus olhos, curve a sua cabeça se puder e vamos orar. Pai querido, muito obrigado mais uma vez pela palavra do Senhor que é viva e eficaz. Ajuda-nos a pô-la em prática, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Até a próxima.